pessoal, nós hoje vamos passear em um lugar que também foi muito importante na história de Francisco. Nós estamos na Toscana, bem pertinho de Arezzo, no Monte Alverne. Estamos a 1.200 metros de altura. Foi aqui que, quase no final da vida de Francisco, ele recebeu os estigmas. O lugar é pitoresco. Os pinheiros e as faias são maiores. Através das árvores, podemos ver tantos penhascos, cumes e cavernas, que toda a montanha parece uma parábola do lendário terremoto de Jerusalém. Vou contar para vocês agora um pouco da história desse lugar. O Conde Orlando, ouvindo Francisco em uma das pregações aqui pela Toscana, ele se encanta com Francisco. E como ele era proprietário desse local, ele resolve oferecer a Francisco para ele vir aqui, fazer as suas preces, as suas meditações. E Francisco, então, decide vir aqui sempre entre agosto e setembro para fazer o jejum da Quaresma de São Miguel. Aqui no Monte Alverne, devido à grande altura desse lugar, mesmo no verão, faz frio durante a noite. Então eles construíram algumas cabanas de madeira para se recolherem durante a noite. Mais tarde, o Conde Orlando faz uma capelinha nas mesmas dimensões da Porciúncula e chama Santa Maria dos Anjos, porque ele sabe que aquele lugar Francisco ama imensamente. E ele queria que aqui Francisco pudesse se sentir em casa. Depois dos estigmas, esse lugar ficou importante. Eles tinham que cuidar desse local durante o ano inteiro. Então começaram a construir um pequeno mosteiro e a capelinha de Santa Maria dos Anjos foi redimensionada. Hoje, o Conde Orlando se encontra sepultado lá. Francisco veio aqui por longos 11 anos. Mas, apesar da beleza rústica do Monte Alverne, Francisco aqui viveu várias perseguições e tentações que foram se agravando com o desentendimento dentro da ordem. Francisco sofria muito por ver a sua ordem se desviar daquela essência primitiva a qual ele tinha dado início. E no verão de 1224, a viagem até o Monte Alverne foi muito difícil para Francisco e para os seus companheiros mais próximos, Maceu, Frei Leão e Frei Ângelo. Todos estavam muito preocupados com a situação da ordem, ao ponto que Frei Leão se encontrava abalado na fé. Francisco, logo após, escreve uma carta de bênção a Frei Leão para confortar seu amigo. Bom, nos conta Fioretti que em uma das pausas que eles faziam para poder subir até aqui, enquanto Francisco conversava com os seus amigos, com os seus companheiros, uma grande variedade de pássaros voavam até ele, pousavam na sua mão, na sua cabeça, voavam e cantavam em festa. Mas Francisco estava muito abalado e, ao chegar aqui, ele decide se distanciar das cabanas. Ele queria gritar a sua dor e não queria que ninguém pudesse ouvi-lo. Então ele, de acordo com Frei Leão, se distancia das cabanas e começa a chamar Frei Leão. Frei Leão devia responder a ele até o momento em que pudesse ouvi-lo. A um certo ponto, Francisco chega e não pode mais atravessar porque tem aquela rachadura, né, na rocha, que ele gostava muito de fazer as suas preces, porque ele considerava, ele contava sempre para os seus amigos que no momento da crucificação
lá no Getsemane. Aqui ocorreu um terremoto e abriu aquela rachadura na pedra. E ele considerava assim todas as rachaduras das rochas como se fossem as chagas do Cristo. E ele amava fazer suas preces ali, próprio por isso. Ele queria mergulhar em uma das chagas do Cristo e fazer as suas orações. Bom, Francisco coloca um tronco, nada consegue parar na vontade dele. Ele coloca um tronco e atravessa essa rachadura. E caminha mais um pouco, até que chama Frei Leão, e Frei Leão não mais lhe responde. Francisco, a esse ponto, escolhe aquele lugar e diz para Frei Leão que deve ir até ele uma vez por dia, levando pão e água. Mas antes disso, ele precisava chamar por Francisco e só chegar até lá se Francisco respondesse. Mas Frei Leão não obedeceu e várias vezes ele ficou observando Francisco e presenciou vários êxtases e várias levitações do Sol de Assis. Essa rotina durou um mês. Nesse período, Francisco ganhou a amizade do falcão, que ocupava ninho próximo à sua cela. Segundo Bonaventura, o falcão ficou tão habituado aos horários das orações noturnas que se antecipava a elas com seus cantos. E Francisco gostava desse chamado ao cumprimento das orações, sem que pudesse saltar nenhuma delas. Conforme Fioretti, os estigmas se deu em várias etapas e Frei Leão presenciou várias delas, até que uma noite, em 14 de setembro de 1224, uma forte luz desce sobre o Monte Alverne, ao ponto de acordar o povoado vizinho. Todos pensavam que o monte estava em chamas. E segundo Celano, essa luz se aproxima de Francisco. A sua forma é de um serafim de 6 asas, com os braços abertos e os pés juntos numa cruz. Francisco, tomado de alegria, se levanta sem saber o que era que estava acontecendo naquele momento. E quando menos ele percebe, no seu corpo se materializam as chagas do Cristo. Frei Leão foi a única testemunha deste acontecimento. Francisco escondeu os estigmas de todos, a não ser dos amigos mais próximos, pois ele não queria se valer delas para que, num ato de vaidade, pudesse atrair o interesse das pessoas. E, além do mais, no fundo, ele sabia que a perfeita alegria não era a realização do maravilhoso, mas sim amar tão intensamente ao ponto de imolar-se em benefício do outro. Encontramos também no Alverne uma rocha que, em resposta a uma prece de Francisco, enquanto ele fugia a uma perseguição, ficou maleável ao ponto de formar um nicho no formato exato do seu corpo, como se o recebesse nas próprias entranhas para protegê-lo de queda segura. Essa rocha ainda exibe a impressão do rosto e das mãos de Francisco, embora precisemos de boa vontade para identificá-los. Temos também uma pedra, onde Francisco usava uma mesa para se alimentar e que em uma das suas refeições, nos conta as fontes franciscanas, o Cristo apareceu e se sentou nela. Aqui temos lembranças históricas, como as celas onde dormiram Bonaventura e Antônio de Pádua,
Temos a Capela das Relíquias, onde se encontram a toalha, o prato fundo e a caneca que Francisco usava quando visitava o Conde Orlando na vizinha Chiusi, entre outras relíquias, e a mais importante, ao meu ver, é o hábito que Francisco usava quando recebeu os estigmas. Francisco viveu por mais 2 anos depois de receber os estigmas, e apesar dele não ter vivido o martírio na morte, ele viveu o martírio em vida, em nome do Cristo. Logo depois desse acontecimento, Francisco decide voltar para Santa Maria dos Anjos e sai daqui somente na companhia de Frei Leão. Tem um texto muito lindo, muito poético, cheio de sentimento, que ninguém sabe atribuir quem escreveu, mas algumas fontes atribuem a anotações do Frei Maceu. É o texto do adeus ao Monte Alverne e aos seus amigos que aqui Francisco deixava, mostrando todo o sentimento de dor, a perfeita dor que Francisco encontrava no perfeito amor que ele tinha, que ele sentia por todas as criaturas. E ele fala: adeus, Monte Alverne, adeus, meus amigos, o meu corpo se vai, mas aqui eu vos deixo o meu coração. E assim, Francisco deixou o seu coração como um farol a nos iluminar no caminho da nossa redenção. É muito forte a emoção nesse lugar. Gente, vocês não têm ideia do que se sente aqui. Este é o meu lugar preferido. Poucas pessoas chegam até aqui. Bom, mas Francisco assim parte com Frei Leão. E essa viagem, devido à situação extrema de saúde de Francisco, foi muito difícil para ele e para Frei Leão. Uma viagem que durava 1 semana, dessa vez durou 1 mês. Gente, então é isso. Por hoje é só. Eu espero vocês no próximo episódio. Quero que vocês saibam que eu amo muito seguir os passos de Francisco e contar um pouco para vocês da sua história, da história do nosso querido e doce amigo Francisco. Paz e bem a todos. No livro São Francisco de Assis, de Maria Estico, no capítulo 9, no item Perfeito Amor, na dor perfeita, Maria Estico nos diz assim: depois de 30 de setembro, São Francisco se dispôs a voltar com Frei Leão a Santa Maria dos Anjos, deixando Frei Ângelo e Frei Maceu no Alverne. A separação foi dolorosa. O santo sofria ao abandonar aquele monte que fora o seu calvário, pressentindo que não mais ali tornaria. Os 2 frades que lá deviam ficar suplicaram-lhe chorando que os abençoasse e lhes mostrasse as chagas benditas. O mestre consentiu e os saudou, um por um, pelo nome, com infinita ternura. Adeus, 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 Frei Maceu, adeus, 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 Frei Ângelo. Ficai em paz, filhos caríssimos. Adeus, afasta-se de vós a minha pessoa, mas eu vos deixo o meu coração. Vou-me com o irmão Cordeiro de Deus para Santa Maria dos Anjos
e não mais aqui tornarei. Parto. Adeus. Adeus todos. Adeus monte. Adeus Monte Alverne. Adeus Monte dos Anjos. Adeus caríssimo irmão Falcão. Obrigado pela tua caridade. Adeus. Adeus Sassos Pico. Não mais voltarei a visitar-te. Adeus, Penha. Adeus. Adeus, Penha, que em tuas vísceras me recebeste, escarnecendo o demônio. Não mais nos tornaremos a ver. Adeus, Santa Maria dos Anjos. Eu te recomendo estes meus filhos, Mãe do Verbo Eterno. Enquanto São Francisco, com lágrimas nos olhos, saudava um por um os homens e as coisas, os frades choravam, sentindo rasgar-se-lhes o coração, como se ficassem órfãos. Nas costas de um burro, desceu o santo do monte, tornou a passar por Chiusi para saudar o seu caro conde Orlando e dirigiu-se para o burgo do Santo Sepulcro. Mas chegado a um cimo, do qual podia avistar pela última vez o Alverne, fez parar o animal, desmontou e ajoelhou-se na estrada, olhos fixos no lugar de sua crucificação, que saudou ainda com as palavras de um salmo. Adeus, Monte Rico, Monte Ping, monte em que a Deus aprouve habitar. Adeus, Monte Alverne, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe. Fique em paz, que não mais nos veremos. Assim encerrou-se aquela extraordinária quaresma de São Miguel de 1224, que assinalou para ele vertiginosa ascensão. Da pergunta dos primeiros dias, quem és tu? Quem sou eu? Pergunta que revela a posição nitidamente distinta e infinitamente inferior da alma em relação a Deus. Chegou a pergunta íntima, que tende a nivelar as diferenças. Dá-me que eu ame, como amaste, e que sofra, como sofreste. E obtido isto, o homem não se ensoberbece, mas se dissolve na adoração e na ação de graças para que somente Deus triunfe, prorrompendo naquele canto de louvor que é a oração perfeita, sem mais sombra de preocupações consigo mesmo. Chegado a esta altitude religiosa, parece que já nenhuma dor terrena pode atingir São Francisco. E eis que, ao contrário, deixando o Alverne, ele chora num adeus despedaçado pelo pressentimento da morte. Chora como se seu coração estivesse apegado a todas as criaturas, homens, animais, plantas, pedras, e como se não soubesse encontrar paz na separação, senão reencontrando-as em Deus. Quando se pensa que este grito de apaixonada humanidade vem de um homem que já não deveria saber que fizesse das coisas da terra, porque estava como que endeusado, é-se obrigado a concluir que então se amam realmente de corpo e de alma as criaturas quando se ama a Deus, e que quanto mais nos assemelhamos ao Cristo, mais morremos de amor. Quando, após, se pensa que na dor vivíssima dos estigmas, São Francisco traçou para Frei Leão o poema sagrado da amizade,
e cantou para o alverne a poesia do adeus, é-se obrigado a concluir que na dor perfeita atingira o perfeito amor e que, portanto, coincidem este com aquela.